Seja bem-vindo ao Projeto Esperança, podcasts com leitura devocional no livro do Apocalipse. Vamos continuar a nossa leitura desse importante livro da Palavra de Deus. Você já leu o texto de hoje do nosso desafio? Apocalipse 2, versículos do 12 ao 17? Ele fala sobre a igreja em Pérgamo, uma igreja que permaneceu fiel mesmo estando onde estava o trono de Satanás. Jesus enviou um recado revelador para essa igreja. Você conhece pessoas que, quando percebem que seus amigos estão assumindo posturas e caminhos contrários ao Evangelho, em nome da amizade, têm medo de dizer a verdade ou ter conversas cruciais? O que acha desse tipo de comportamento? Esse texto de Apocalipse 2, do 12 ao 17, tem muito a nos ensinar a respeito desse tema. Vamos dar uma olhada mais de perto no que esse trecho diz. Como dissemos, Jesus enviou uma carta para a igreja que estava em Pérgamo. Essa cidade, ela teve um passado glorioso, noutro tempo, não naquele em que Jesus estava escrevendo essa carta. Ela foi por quase 400 anos capital da Ásia e uma das cidades mais importantes daquele local. Tinha a segunda maior biblioteca do mundo e gloriava-se do seu conhecimento e cultura. Contudo, quando Jesus escreve a carta, a cidade era conhecida principalmente por sua religiosidade, por seus muitos templos a deuses pagãos e imperadores romanos. Era uma cidade extremamente religiosa, a ponto de ser considerado o principal núcleo religioso da Ásia, pois lá havia santuários, altares e templos dedicados a Atena, Dionísio, Asclépio. Há informações de que um imenso altar para Zeus, o principal dos deuses mitológicos gregos, situava-se na Acrópole, a parte mais elevada da cidade, a cerca de 300 metros acima da planície. A Igreja de Cristo em Pérgamo estava inserida nesse difícil ambiente religioso, marcado pelo paganismo e pelo misticismo. Esta é a razão pela qual Jesus disse que ela habitava onde estava o trono de Satanás, e frente a este contexto era hostilizada por sua fé. Essa igreja foi plantada durante o tempo em que Paulo esteve pregando o evangelho na cidade de Éfeso, como narra o capítulo 19 do livro de Atos. Era uma igreja com gente comprometida com a verdade. Já faziam algumas décadas que ela existia e continuava fiel ao evangelho. E Jesus elogiou essa igreja por sua fidelidade. Cristo se apresenta a essa igreja, inclusive, como aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes, que é um símbolo da palavra de Deus, e ele julga por meio dessa palavra. Depois de se apresentar, ele elogia a igreja porque os cristãos mantiveram firme o seu nome, mesmo vivendo em um ambiente avesso à fé. A igreja estava na cidade, considerada trono de Satanás, como dissemos, porque era um centro de idolatria, mas apesar de conviver com essa realidade, não negou a fé. Ela vivia dias de perseguição, mas foi fiel ao Senhor. E um exemplo disso foi a morte de um cristão dessa igreja, apresentado nesse trecho chamado Antipas, a quem Jesus inclusive chama de fiel testemunha. Depois de elogiar, Cristo também fez um alerta a essa igreja, porque, de acordo com Jesus, a igreja de Pérgamo estava seguindo a doutrina de Balaão e a obra dos nicolaítas. A doutrina de Balaão consistia na ideia de que cristãos poderiam comer coisas sacrificadas a ídolos e se prostituírem nas festas pagãs da cidade. E a doutrina dizia que os cristãos podiam fazer isso e que isso não afetaria a sua fé. Nessa mesma linha, a doutrina dos nicolaítas ensinava que as pessoas salvas pela graça poderiam viver como quisessem, pois Jesus perdoa tudo, a graça era usada como uma desculpa para o pecado. Jesus repreende os que optaram por esse caminho e orienta a estes alguns a se arrependerem, senão ele viria contra esses que estavam seguindo o ensino de Balaão e dos nicolaítas. Parece que haviam cristãos nessa igreja que viviam de maneira libertina e muitos cristãos não tinham coragem de chamar a atenção desses. Veja que curioso, mesmo sendo comprometidos com a verdade, mesmo sendo comprometidos com o evangelho, alguns cristãos acabaram se calando diante desse tipo de comportamento dos seus irmãos. Por fim, então, Jesus faz 2 promessas para os cristãos em Pérgamo, especialmente para esses que estavam nesse caminho equivocado para que se arrependessem. Ele promete maná escondido, que é um símbolo de sustento, e promete uma pedra branca com um novo nome. As pedras brancas eram muito utilizadas no
tempo de João. Em um julgamento, por exemplo, a pedra branca era símbolo de absolvição por um júri. As pedras brancas também, elas eram os ingressos em festivais públicos. E talvez essa seja a melhor maneira de entender o significado dessa pedrinha branca nesse texto, um símbolo de entrada em uma festa. No caso, a festa de casamento do Cordeiro. Esse novo nome que estará na pedra é o nome do próprio Jesus. Apocalipse 19:12, depois de falar sobre as bodas do Cordeiro, fala de um novo nome que ninguém conhece a não ser Ele mesmo. A nossa garantia para a entrada nas bodas é o que Cristo fez por nós. E os cristãos que forem fiéis participarão dessa festa com o Senhor Jesus. Diante do recado de Jesus para essa igreja, nós temos um desafio: ser fiel ao Senhor, mesmo frente a uma sociedade que é contrária aos princípios do Evangelho. Por isso eu desafio você, faça um compromisso hoje, se apegue firmemente ao nome de Jesus e decida segui-lo com fidelidade. Tenha coragem, inclusive, de confrontar aqueles que não vivem de acordo com os princípios da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, mesmo vivendo num tempo caótico, a continuarmos fiéis e que Ele continue nos dando do maná escondido, isto é, do seu sustento, até chegar o dia em que participaremos de suas bodas na eternidade. Que Ele nos ajude e nos abençoe.